deixa eu ver aqui, só que eu vou anotar o nome dos presentes aqui para colocar depois no Moodle, viu? Deu um problema aqui para eu acessar. Pô, se não me engano, tiveram 2 colegas que precisaram sair. Foi Firmo e agora eu não lembro o outro. Me lembre aí, por favor, meus colegas. Já toma falta. Não, mas ele vai voltar. Ah, pronto. Eu acho que foi Reinaldo. Isso, Reinaldo, foi. Acho que ele já voltou. A nossa cidade também tá chovendo, dando uns raios muito fortes. A energia tá oscilando. Aqui também, rapaz, está caindo muito. Acho que é a região toda, hein, pastor? Ibicuí, Tapetinga. Aqui tá chovendo também, aqui em Tati, viu? Bastante raio. Olha aí. Aqui vai cair alguma coisa aqui. Vai que é uma mala aí de dinheiro aí. Eu nem divido. É isso aí. É igual disse que tinha 2 compadres na roça, e o compadre falou, compadre, dinheiro é coisa do diabo. Aí o outro falou, compadre, quer ver o diabo, fique sem ele, viu? Só um instantinho, viu? Tô terminando aqui, Everson. Rapaz, essa turma é grande demais, rapaz. Tinha que desmembrar essa turma, viu? Não é graças a Deus. Não, pô. Essa turma aqui não pode ser dividida, não. Não é doido? Tem que ser multiplicada. Eu não posso ficar sem Ceará, velho. Imagine aí. Meu parceiro velho de guerra. E Rapaz, João. tá vendo? Tá vendo o que você falou aí no começo? Ó, Fingiram sinceridade, viu, cara? ó, Rapaz, ele tá anotando aí, ó. se ligue. Se ligue, meus parceiros velho de guerra. João, Ceará, Anderson, Gilmário, que não pode estar distante de mim. Suede, minha tia, Belinda. Pô, não posso ficar sem essa. Jorge. Pô, velho, não posso ficar sem. Magdiel. Não dá não, velho. A gente só pode se separar em 2029. Então no segundo semestre, ou no terceiro? Terceiro. Não, 29 a gente tá formado, pô. Ai, Vai terminar? se Jesus não voltar até lá, estamos formados. Ô Everson, você vai se formar para ser professor de saúde. Vou, rapaz. Diga a ela que é pra se preparar. Diga a ela que eu vou ser o professor de hebraico dela. Dela completar 10 anos eu vou ensinar. Aí O meu quando ela- professor de hebraico, quando eu fui pegar a média, né? Colocou 9,9. Aí eu falei, professor, poxa, velho, 9,9, bota 10 aí. Eu tô tratando o seu orgulho, Anderson. Brenda. Tô tratando o seu. Brenda fez isso comigo no primeiro semestre, velho. Eu disse, pô, professora, não me Quando viu. assistiram o Diabo Veste Prada, né? O advogado do diabo, que o diabo fala que que ele mais gosta, o pecado que ele mais gosta, né? É a vaidade. Então, ele tá tratando a vaidade. Eu, pelo menos, eu sou humilde para reconhecer que sou orgulhoso. Pois é, rapaz. Eu sou humilde pra reconhecer que eu sou sincero, sou verdadeiro. A essência da verdade sou eu. Olha só, gente, vamos aqui, né? Antigo Testamento 2. Nós abordamos o Antigo Testamento 1. Então, vambora. E o nosso foco foi o Pentateuco e livros históricos. E Só- pegamos também alguma coisa da literatura de sabedoria, não foi? Foi. Provérbios, Estudamos Eclesiastes. Provérbios. Provérbios e Eclesiastes. Ótimo, ótimo. Pronto. Mas foi bem rápido, foi na última aula. Não foi só na última, não. Acho que umas 3 aulas, não. Não, Não só- importa, já passou, já passou. Não, Jorge, já passou. Antigo Testamento 2, nosso foco vai ser o profetismo em Israel, né? Vamos agora mergulhar num ambiente totalmente diferente daquele que a gente estava acostumado nas nossas abordagens, viu? Vem cá, professor.
em Israel já tinha as profetadas que temos hoje em dia? Rapaz, pior que tinha, viu, velho? A turma lá de Jeremias, quando Deus fala, ó, esse pessoal que sonha, fala que tem um sonho, mas quem for meu profeta, diga assim diz o Senhor. Receba. Ô, glória! Quase falei em línguas aqui, rapaz. A nossa literatura bibliográfica vai ser a mesma de Antigo Testamento 1, né? Porque nessas mesmas obras acaba tratando daquilo que a gente vai tratar aqui a partir de hoje, né? E aí, no decorrer das aulas, se houver alguma necessidade, eu posso indicar uma obra ou outra que eu acho que possa ser útil para vocês, viu? Tem ninguém novo na turma não, né? E aí, Tem. Thiago? Ô, professor, era isso que eu ia falar. Eu vim do presencial, tudo bom? Graça e paz, como vai? Ah, meu querido. E lá no Antigo Testamento, a gente estudou esse aqui, ó. Uma boa obra. A desfocada, mas eu sei qual é. Sabe qual é? Sei. Deixa eu tirar aqui esse desfoque. É aquele comentário histórico-cultural? Não. Pronto, vê aí se aparece. É da Vida Nova, né? Isso. É, Vida Nova. Ah, Bom. Ô, Tiagão, anote aí, Oi. meu irmão, na moral. Anote aí essa obra pra eu dar uma pesquisada sobre ela. Anoto. Aí eu posso estudar por esse aqui, professor? Ou vou precisar. Não, porque o conteúdo que a gente vai abordar, vocês podem se aprofundar em outras obras literárias. Não necessariamente não sigo um texto base, entendeu? Entendi. Aí fique à vontade. E outra, Tiago, não passe para Everson não, essa obra não, porque originalidade é a arte de ocultar fontes. Muito bem. Ah, é? Então pronto, já tá limado aqui. Já ia bater a foto. Já ia desistir. Tá vendo aí? Ia te chamar pro senhor ser padrinho do meu casamento. Quando chegasse esse dia, já não convido mais. Ah, meu Deus, vamos lá, olha só, 9h05 já, rapaz. Professor, Essa segunda aula é a mais Professor. rápida que teve. Diga, Ademir. eu também vim do presencial aqui de Feira de Santana. Aham. Aí por motivo, por trabalho, eu precisei estar no EAD agora. Ótimo. Você e Thiago foram promovidos, rapaz, né? Vocês estão uma turma muito boa aqui, viu? Rapaz, eu comecei no EAD, fiz o primeiro Ah. semestre no EAD, depois vim para o presencial. Então você é um filho pródigo. Você tornou a casa do pai. Verdade. Eu conheço até Marcos, né, que está aqui no grupo. Bom, ó, vocês dois aí que são novos aqui na turma, eu faço a abordagem do conteúdo e aí a gente vai interagindo com o que alguém pergunta ou deseja trazer também de complemento, viu? Então, nesse aspecto, o que as pessoas falam aqui, nem erradas elas estão, viu? Então, fique à vontade para trazer a sua contribuição, que nem errado você vai estar, viu? As nossas falas só perdem pro silêncio. Obrigado, professor. Poxa, agora aí você deu aula. Agora Rapaz, aí. filosofou, velho. Já pode tomar o lugar da professora de filosofia aí, velho. Vamos lá. Profetismo em Israel. Vamos abordar rapidamente aqui a questão do termo, né? O termo profeta, né? O profeta, gente, já de início, ele torna o Deus invisível em Deus audível, né? Esqueci o nome do autor, rapaz. Bruce Waltke, né, que tem esse pensamento muito bom. Ele torna o Deus invisível em um Deus audível. O vocábulo profecia, né, ele deriva do grego profemi. A pronúncia não é essa, viu? E também não se importe nessa questão e não. Tem um sentido de dizer antes ou de antemão. O vocábulo profecia, ele vai derivar do grego, que quer dizer, o que vai significar dizer antes ou de antemão, né? É essa antecipação daquilo que é dito antes do ocorrido, vamos dizer assim. Antes do profeta Samuel,
Quem transmitia os oráculos, né, a palavra profética, né, o vocábulo, era chamado de vidente. 1 Samuel 1,9, bora ver isso aí rapidinho. Primeira Samuel o quê, professor? 9,9. Pode ler? Fica à vontade. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Ou seja, já na época de Samuel, o termo vidente já tinha caído em desuso, né? Por alguma razão ou outra, ela não se chamava assim, mas era a nomenclatura antiga para referência à mesma função que se desempenhava. Alguém que era observadora da esfera divina. A ideia de chamar o profeta de vidente é aquele que observava a esfera divina. Quer ver uma questão interessante quando você pega no Novo Testamento, João, da ilha de Patmos, o profeta, né? E aí tem a discussão se é o apóstolo ou não, e por aí vai. Ele observa a esfera divina. Ele tem uma revelação espacial, né? Ele enxerga a dimensão do próprio Criador, o que acontece lá e como de lá pode se enxergar o mundo daqui. Então, o profeta, o vidente, é como se tivesse uma visão privilegiada. Não é aquele que está na pipoca, ele está no camarote, né? Ele está vendo. A analogia não foi das mais cristãs, mas dá para entender. Ele está na ala, né, privilegiada. Né? Ele está na ala privilegiada. Viu? O outro, diga, Wesley. Não, eu acho que o senhor também vai citar aí, mas eu acredito também que é importante pontuar que os profetas também eles não só viam a respeito do futuro, né? Mas eles tinham revelações do passado também, não é isso? Vamos chegar lá, macho velho. Vamos chegar. Você está muito vidente. Sossega. O vocábulo profeta é a tradução do hebraico nabi, o nabinismo, né? O nabitismo que havia no Antigo Testamento. A ideia do termo é aquele que fala em nome de um Deus e interpreta a vontade divina ao homem. O termo profeta, o vocábulo profeta, ele significa aquele que fala em nome de um Deus e interpreta a vontade divina ao homem. Por que está aqui em nome de um Deus? Porque o termo ele não é necessariamente judaico, né? Se tinha profetas em outros contextos do Antigo Oriente Próximo. Então, o vocábulo profeta tem esse significado, viu? Ô, professor, Oi. a função de profeta, como a gente conhece aqui, porque a gente lê os textos lá do povo hebraico, a gente sabe como é que eles se comportavam, né, passar a mensagem. As nações que tinham os outros deuses, as funções lá dos profetas lá, era parecida com o de Israel ou tinha outras funções lá diferentes? De ser, tipo assim, de não falar em nome dos deuses, mas de, tipo, seguir a questão de regras dele, né? Porque tinha Deus que não falava, que era estátua. Não tinha comunicação direta, né? A gente vai chegar lá, nessas semelhanças e diferenças, viu? Vocês estão na primeira aula como se fosse na última. Calma. Ceará é pentecostal, hein? Todo. O Nabi, né? O profeta, ele é alguém chamado e nomeado por Deus para ser seu porta-voz. Então é essa a função do profeta. Uma outra coisa aqui, para a gente aprender ou relembrar, é que um profeta do Senhor é a pessoa que por meios não técnicos, note bem isso, um profeta do Senhor é aquele que por meios não técnicos recebe da parte de Deus, mediante sonhos, visões ou audições, uma mensagem para se transmitir a uma outra parte, ou a uma terceira parte. Então, um profeta, ele é alguém que não faz uso de meios técnicos
como era muito comum no Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, o estispício e a hepatoscopia. Nunca ouviram isso aí, não? Não, Estispício. Ah, Nunca ouvi esse negócio aí, não. então vocês nunca mataram um animal e ficaram analisando o fígado dele ou as vísceras. É isso, viu? Então, o estispício era muito comum no Soletra Antigo aí. Oriente. Oi? Soletra aí, faz favor. Ah, vou fazer igual o do Luciano Huck, de trás para frente. O-I-C-I-P-S-I-T-X-E. E-X-T-I-S-P-I-C-I-O. Estispício. É a análise das vísceras, viu? Um outro meio Tá técnico. falando em línguas. Vamos chegar lá. Um outro meio técnico era a adivinhação por meio de sacrifício de crianças. Então você tem um ambiente bem deplorável, né, nesse aspecto. Um outro meio técnico era a feitiçaria, né, e o próprio espiritismo, né? Então se fazia isso para receber uma mensagem da parte de Deus, né? Então você não fazia uso. O profeta, ele recebia por meio de sonhos, visões ou audições, né? Um dos meios que a gente pode encontrar no próprio Antigo Testamento, quando Deus ele faz a comunicação de uma mensagem. Deuteronômio 18, do 9 ao 14, vai tratar a questão do profeta como alguém que recebe algo da parte de Deus. E era tudo literário mesmo, no caso, né? Não tinha nenhuma que fosse inspiração dele. Tipo assim, ele se inspirou ali, não ouviu e falou e aconteceu. Era literário, ele ouvia literalmente, né? O profeta, ele ouvia, né? Como que se dava esse processo de audição? Se era algo externo ou se era algo somente interno, mas era uma voz que se ouvia. Era uma voz que se ouvia. Professor, você falou aí da questão do sacrifício de criança, da bruxaria, e tinha também a questão da prostituição cultural, os atos sexuais também eram usados como forma de profetizar? Eu acho que ele já não se enquadra, Anderson, aí. Ele é mais como uma espécie de representação do baalismo, né? Do culto à fertilidade. Né? Seria mais por sacrifício, né? Não, nem uma nesse oferenda, caso. o sacrifício no sentido de oferenda, né? Seria mais uma oferenda. É um tipo de festa, né? Não seria algo litúrgico daquela religião? Era como se fosse um elemento do culto. Sim. É um elemento do culto, mas que não envolveria a questão de profecia aí no caso, aí não envolveria não. Entendeu? Valeu. Beleza. Qual era a posição social dos profetas, gente? Né? Alguns profetas, eles eram profissionais. Você tinha uma classe de profetas, né? Você tinha grupos de profetas, você tinha discípulos de profetas. Outros não eram. E a gente pode dar um exemplo aqui. Amós, quando ele fala que não sou nenhum Nabe, nem filho de Nabe. Eu sou pastor e cultivador de sicômoros. Amós 7,14. Então, ele não é alguém que pertence à classe profética. Foi alguém tirado do campo para adentrar este movimento, viu? Você quer falar alguma coisa? Não, só queria saber aquela questão de Oséias, né? Que ele se casou com a mulher adúltera. Aquilo foi literal mesmo? Ou fez parte da profecia? Literal. Vamos chegar ainda, lá pro mês de maio. Lá para maio a gente chega em Oséias. Essa é do final. Né? E aí vamos abordar as problemáticas de interpretação, né, do texto. Mas deixa Oséias quieto, né? Deixa Oséias quieto, que lá para maio a gente chega nele, viu? Os profetas profissionais, gente, eles eram considerados parte da classe social governante. Então havia um status nesse aspecto, né? Ser um profeta profissional. Porque ele pertencia à classe social governante com os reis, príncipes
sacerdotes e sábios. Então, eles estavam lá, né, junto com a nata, né, da comunidade israelitas. Pelo fato de estarem muito próximos da classe social governante, alguns profetas eram vinculados à corte do rei. Estava muito próximo. Vou dar algumas referências aqui e depois o Cirmo fala, quem quiser anotar. Segundo Samuel 7, do 1 ao 17. Segundo Samuel 12, do 1 ao 15. 1 Reis 1, 8, 10, 12, 22 e 32. Não, Segundo Samuel 7, peraí, do 1 diga. ao 17. Você tá falando rápido aí, rapidinho. Nada, eu tô devagar aqui hoje. É mesmo? Vale desde o primeiro aí, na moral, que eu me perdi aqui. Segundo Samuel 7, do 1 ao 17. Vá, Segundo Samuel 12, do 1 ao 15. vá. 1 Reis 1, 8. Do 1 ao 8? 1, 8 e depois 10, 12, 22 e 32. 10, 11, 22 e 32. Aí, 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 8, é isso? Não, 1 Reis 1. Aí vai ser 1, 8, 1, 10, 1, 11, entendeu? Só os versículos seguintes agora. Ah, tá. 8, 10. 11, 22 e 32. Segundo Samuel 24, 11, 18. Eles estavam próximos. Segunda Samuel, o quê? 24, do 11 ao 18? Não, só 11 e 18. Ah, Depois se você manda por escrito um. Eu mando nada, não. ok. Beleza. Fala, Firmo, e depois Anderson. Ô, professor, Anderson tá na frente. Ah, fale, Anderson. Não, foi mal, foi levantado não, foi mal. Anderson dando o lance errado do... É porque eu tô no celular, aí no celular ele não baixa o automático. Boa noite, professor. Deus abençoe. É prazer estar na sua aula de novo. Você fala aí dos profetas que usavam termos técnicos e tal, né? Aquela questão de usar vísceras de animais, essas coisas. Eu queria saber assim, você vai explicar mais para frente sobre Balaão? Será que ele era um profeta desse tipo? Você vai mencionar alguma coisa sobre Balaão mais para frente, não? A gente pode pegar alguma coisa de Balaão, não vai ser o foco, né? Mas a gente pode pegar ele para enquadrar em alguma questão, né? O que Balaão ele mostra é que as nossas palavras não têm poder, né? Quando ele diz bem assim, a quem eu devo realmente amaldiçoar se Deus ele não amaldiçoa, né? Então ele vai entender muito bem essa questão aí. Não basta você trazer uma palavra de maldição, que a sua palavra só vai demonstrar uma intenção maldita. Ele O diz único que tem também, poder para amaldiçoar é Deus. ele diz também que contra o povo de Deus não vale maldição nem encantamento. Então ele tá... É legal a questão do Balaão ali. Mas não vai acrescentar muita coisa não, viu? Mas a gente trata dele também. Balaão a gente deve chegar lá para meio de março. Meio de março. Olha só, gente. Pelo fato dos profetas atuarem na opulenta corte do rei, eles tinham uma tentação, né? Esses que estavam próximos à corte. Que tentação era essa? Dizer apenas o que o rei queria ouvir. Porque eles eram remunerados para isso. Lembra daquela situação, acho que é Micaías, quando o rei, ele... Exatamente. Oi? Eu lembrei exatamente dela, Acabe. Isso. Chama lá os profetas e fala, e aí? E os caras, vai lá, Acabe, você é o cara, vai lá, senta o pau nesses caras que você vai ganhar, que isso, aquilo, outro. E aí fala em Micaías, vai de boa. Ô Micaías, fala a verdade. É para ouvir a verdade? É pronto. Aí ele pega, eu tive uma visão
e ouvir o exército de Israel correndo, isso, aquilo, outro, fala, tá vendo? Ele nunca fala o que é bom, né? Então Micaías era visto como um dissidente, um não conformista do movimento profético do seu próprio tempo. Amós, por exemplo, Amós ele tem um embate com um sacerdote da corte, quando ele mesmo vai trazer uma palavra de juízo e o sacerdote da corte fala, quem é você para tentar contra o rei? Né? Porque o rei estava alinhado ao próprio culto e as realidades estavam agora confundidas, né? E Amós vai lá e desafia. Então eles tinham essa tentação, ou dizer a verdade e ter um problema de remuneração, né? Ou falar a mentira e ter a sua remuneração garantida. Por isso... Aconteceu com Jeremias também, professor. Sim, Jeremias, ele acaba acontecendo isso. Quando Israel caiu, gente, no abismo moral, as 4 instituições que Deus estabeleceu para firmar o reino, que era o rei, que tinha poder militar e político, o sacerdote, que tinha o catecismo divino, vamos dizer assim, o profeta, que tinha a palavra, e o sábio, que tinha o conselho divino, todos eles começaram a ser dominados pela ganância. E começaram a levar o povo ao quê? A se desviar. Então, as instituições se corromperam. A corrupção ela não foi individual, ela foi sistêmica em Israel. É por isso que as 4 instituições se organizaram contra os profetas verdadeiros, que defendiam o quê? Os ideais da aliança de Israel. Jeremias 18, fala o que ele falou? De ler, professor? Fique à vontade. 18, né? Jeremias 18, é isso? Isso. Então aclamaram, vinde e maquinemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendamos a nenhuma das suas palavras. Você tem um ajuntamento das instituições contra o próprio Jeremias para silenciá-lo. Você tem uma problemática de Jeremias nesse sentido. É por isso que o chamado profético ele era muito ruim, né? Não foi sem motivo se quando Deus chamou Jeremias, Jeremias falou o quê? Ô Senhor, eu sou um menino, né? Eu não tenho nem carteira de habilitação ainda, chama outro. Quando Deus chama Moisés, né? Chama outro. É por isso que a grande percepção de que uma pessoa é chamada é que ele questiona o seu próprio chamado, ele não tem a convicção necessária inicial, né? Fala, não é para ser, não é para ser, não é para ser. Né? Isso acontece com Moisés, Jeremias e alguns outros. Né? Diga, Belinda, depois Tiago. Professor, só voltando aqui um pouquinho, Samuel, né? Voltando para o início, porque o senhor falou que os profetas profissionais eles estavam ligados a uma classe social governante, né? Aos reis. No caso de Samuel, não tinha rei ainda, né? Logo no início. Então, antes de Saul, ele era ligado aos juízes ou ele estava num patamar de só uma liderança religiosa? Como é que era a questão de Samuel? Samuel, ele pega uma época de transição, né? Ele está saindo de uma realidade onde as tribos estão unidas por meio somente da fé e do culto, e agora ele encontra uma inovação de um líder com poder absoluto, coisa que os juízes não tinham. Era um poder limitado no tempo e na geografia. Agora assumiu essa inovação. Então, Samuel, ele pega uma época de transição, nesse sentido. E Samuel, ele foi um profeta próximo à corte.
inaugurada por Saul, mas não com tantas mudanças como foram promovidas por Davi. A estrutura da corte de Saul é muito simples, né? Ela não teve a grandeza daquilo que foi construída por Davi. Só que o problema é que Samuel, como profeta, ele quer preservar a tradição. Saul, como rei, quer trazer inovação. Não vai dar certo os dois, não vai dar certo, né? Então, por isso que você vê todo esse embate. No primeiro erro de Saul, Samuel falou o quê? Acabou, pai, né? Perdeu o Playboy, Samuel falou logo. Então, o embate dos dois era muito complicado. Só para você ver a questão de Samuel preservar a tradição e Saul querer trazer inovação. Foi a questão do sacrifício. Saul, como rei agora, está unindo realidades. Samuel fala, não venha confundir as coisas não, né? Não venha confundir as coisas não. Então, havia um problema de percepção de mundo dos dois ali. Fala, Thiago. Ainda sobre essa questão de Acabe e dos profetas, esse texto ele é muito profundo, ele me chama a atenção que o próprio Deus ele fala assim em 1 Reis 22:20. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. E ali no texto a gente sabe, vê que vários profetas estão em transe ali, profetizando que ele vai sair vitorioso. O Senhor disse que os profetas estavam corrompidos por questões financeiras, né? Buscando benefícios próprios. Mas, ganância, é isso. Ganância. Mas eu enxergando esse texto assim, eu vejo um propósito ali do Senhor em dar cabo de Acabe, que foi um dos piores reis que Israel teve. Assim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre essa questão, já que é o tema. Obrigado. Rapidinho, só volta o final da pergunta, como? Não, que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, uma vez que foi um propósito do Senhor que queria ferir Acabe, queria tirar Acabe do poder. Que o texto fala, que o próprio Senhor fala que enganará Acabe. Entendi. E ali, na sequência do texto, a gente vê que o Espírito se apresenta para o Senhor e diz, eu vou. E aí o Senhor vai, e depois a gente vê a história que vários profetas ali em transe, profetizando, dizendo, certamente você sairá vitorioso. E quando ainda vem o outro profeta do Senhor, ele é enquadrado. Tá vendo aqui os profetas? Tá todo mundo falando a favor de Acabe. Não fala diferente, é meio que ainda coagido ali, né? Então, sim, falar um pouquinho mais a respeito. Se também não for o tema agora, mas se quiser falar, seria interessante. Eu acho que o que se enquadra ali, Tiago, é o seguinte, veja que o Espírito, ele induz todos os outros profetas, com exceção de Micaías, né? Então, o Espírito, ele fez uso de um comportamento já padrão, agora com intenção divina, né? Para um juízo. O Espírito não tornou aqueles profetas mentirosos. Na verdade, o Espírito induziu já uma conduta para um fim de juízo divino, né? Então, nesse aspecto aí, é Deus usando o mal ao seu próprio serviço para atingir um fim proposto aí nesse aspecto. Eu penso que é igual os irmãos de José quando venderam ele do Egito. Deus ele não colocou no coração dos irmãos de José a venda do irmão, mas Deus conduziu toda aquela ação maldosa para um fim proposto. Então Deus está usando nesse sentido ali. Não sei se eu fui claro nesse aspecto ali. Beleza. Então o espírito mentiroso só usou profetas mentirosos, não tornaram aqueles profetas em mentirosos, né? Então o padrão já estava estabelecido já entre eles, tá? Oi. Me perdoe só, eu corto o irmão Márcio, mas tem uma lembrei de um texto bíblico aqui que diz que Deus colocou um espírito de engano na boca deles, profetizasse. É esse? É igual assim colocado, ele dizia, rapaz,
Agora eu fiquei com isso, porque se eles ouviram de Deus, como é que é isso aí? Nossa, louco. É assim, não vai mentir? Pronto. Agora vai mentir no sentido já de juízo, né? A mentira vai conduzir ao juízo, não vai conduzir a um benefício nesse aspecto aí, vai conduzir ao juízo. De um jeito ou de outro estavam sendo usados, né? Mas foi para juízo ali. É por isso que Miqueias, ele traz uma palavra dura. Olha o que ele vai dizer. Ó. Assim diz o Senhor. Aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando lhes dão que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca, por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Miqueias fala, vocês vão ser silenciados, né? Vocês não vão falar mais não. Miqueias 3, do 5 ao 7, quem quiser essa referência. Tem algo interessante no Antigo Testamento, e é chamado a teologia do Sião. Tem um salmo que fala bem assim, né, que os inimigos cercaram Sião, tentaram invadir, mas ficaram amedrontados com seus muros, com sua fortaleza, e fugiram amedrontados. É um cântico de degrau. Eu não sei qual é o salmo, mas é o chamado teologia de Sião que vai expor aí, né? Em teologia do AT se trabalha assim. Aí Antônio de Nuremberg, ele disse que o povo de Israel confundiu o símbolo da proteção com aquele que deveria proteger. Deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar na estrutura que era simbólica da proteção divina. E aí se transferiu a confiança de Deus para a estrutura em volta. Aí Miqueias, ele pega e quebra essa teologia do Sião, quando ele diz bem assim, ó. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. Está tudo movido por ganância. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Lembra do mensalão, quando o pessoal pegou o dinheiro e fez uma volta de oração? Miqueias é profeta mesmo, né? Estava falando até daquela situação ali. Ele pega e diz: ó, nenhuma desgraça nos acontecerá. Os caras falando, né? Aí ele pega e traz a palavra: por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo matagal. Deus vai colocar tudo isso abaixo. E colocou, né? E colocou o cativeiro no exílio babilônico, colocou tudo abaixo. Quem quiser a referência, Miqueias 3, do 9 até o versículo 12. É um texto profético bem contundente diante das mazelas e corrupções que estava acontecendo no movimento das instituições que deveriam organizar, né, Israel, que na verdade se tornou uma máquina propagadora do mal. Fala aí, Everson. Sobre a teologia de Sião que o senhor falou, eu lembrei aqui, eu estava pesquisando aqui na Bíblia, é o Salmo 129. Eu acho que tem um outro salmo. Mas deixa eu ver só aqui rapidinho, o Salmo 129. Obrigado aí. Eu tô com ele aqui, quer que eu leia? Não, ainda não vai ser esse não. Quer ver? Rapidinho aqui. Espera aí.
É mais quadrada. Olha aí o versículo 5 e 6. Voltem atrás envergonhados o que odeiam Sião, seja como a erva do telhado que seca antes da ceifa. Tá aparecendo, mas ainda não é isso. Não. Ah, tá. Ainda não tenho esse espírito de evidência. Aqui, ó. Aqui. É o Salmo 48. Ó. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zacom e o Monte Sião. O Zacom é um monte místico, né? Do local lá. E a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor dominou, contorceram como mulheres no parto. E aí vai falando. O que o Antônio Gundenberg vai dizer é que o medo do exército das muralhas fez com que Israel entendesse que a sua proteção estava onde? Nas muralhas e não no próprio Deus. Por isso que, não importando a conduta moral, eles estavam o quê? Se sentindo protegidos. Não estamos bem cercados aqui. Nenhuma desgraça vai acontecer conosco. Miqueias fala, você quer ver? Deus vai colocar tudo abaixo agora. Não é bem... É por isso que ele tem uma frase, o Antônio Gundenberg, que ele diz que fé e segurança idólatra são verdades muito tênues que a gente às vezes não consegue diferenciar. Podemos estar confundindo fé com algum tipo de segurança idólatra, né? Então, a fala de Miqueias é boa nesse sentido. Outra coisa, Mércio, pode falar, Mércio, desculpa aí. Fala, Mércio. Perdão, eu estava tentando abrir o áudio aqui. Eu tô com um texto bíblico aqui, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Pode até parecer que a gente está fugindo, mas por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Sei que esse texto aqui está falando sobre o falso, o anticristo, né? Mas essa operação do erro, na minha visão, né? E não sei se o senhor concorda, essa operação do erro, ele sempre existiu, né? Deus sempre permitiu a operação do erro. É como se Deus trabalhasse da seguinte forma: você não quer que a mentira venha, você não só quer ouvir a mentira, então a mentira vai. Né? É uma permissão de Deus, uma permissividade de Deus com relação a essa operação do erro, o que aconteceu, por exemplo, aqueles profetas, né? Aquele espírito de mentira. Na verdade, não é que Deus está enviando, é que esse espírito se apresenta diante de Deus, né, e pede permissão. Posso ir, posso agir, eu posso ser um engano na boca dessas pessoas, e Deus autoriza esse espírito enganador para poder atuar. E você vê que está atuando, né, no meio religioso, não é no meio de incrédulo, de descrente, não. É no meio religioso. Sim, daí a importância do texto bíblico bem compreendido, né? Para não ser levado por ventos de doutrina, né? Como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo também, a doutrina de demônios. Né? Quando Paulo diz, nos últimos tempos surgirão doutrinas de demônios, ele vai falando doutrinas que podem parecer até mesmo uma conduta bem santa de algumas pessoas, né? Ele vai listando lá, condenam alimentos, isso e aquilo outro, quando na verdade não passa de influência do mal, né? Travestido de piedade cristã. É importante isso aí. Outra coisa, gente. Fala, Marcos Bonfim.
Só para corroborar com o que o pastor Mestre falou aí, nesse mesmo texto, ele diz que por rejeitar a verdade, né? Ou seja, por não querer crer na verdade, na palavra de Deus, Deus permite. Ou seja, as pessoas por não querer crer na verdade, ouve a verdade, mas rejeita, despreza. Então Deus permite que venha a operação do erro. Assim, não é verdade, não é mentira que quer, pronto, toma mentira, né? Receba, né? Então é mais ou menos isso aí. Não é para aquele que está querendo descobrir a verdade e Deus está ocultando. É, na verdade, entregar ao homem as consequências de suas próprias decisões. Romanos 1, né? É o pior juízo, é Deus nos entregar a nós mesmos, né? E aí ficamos envolvidos nisso aí. O profetismo, gente, no contexto amplo do Antigo Oriente, aí aqui a gente vai iniciar uma etapa que só dá para concluir na próxima quinta, que a gente vai ampliar um pouquinho a questão do profetismo. Todos os povos do Antigo Oriente Próximo, eles tinham seus adivinhos, seus videntes e seus feiticeiros, que afirmavam ser capazes de conhecer ou de adentrar a esfera divina e predizer o futuro. Todos os povos tinham isso. Deuteronômio 18, do 9 a 13, vai tratar sobre isso. E 1 Reis 18, 19, 25 e 40, né, vai abordar essa problemática. Deuteronômio 18, do 9 ao 13, e 1 Reis 18, 19, 25 e 40. Tem alguns críticos que negam a possibilidade desse conhecimento preditivo. Alguns críticos acabam negando. Eles afirmam que aquilo que nós chamamos de profecia, ela dá a impressão de previsão no texto bíblico. Mas, na verdade, ela seria um vaticínio ex eventum. Já ouviram falar dessa expressão? Vaticínio ex eventum é uma profecia depois do acontecimento. Então, é como se o texto bíblico... Não, então, você tem autores críticos que vão dizer que o que está acontecendo no texto bíblico é uma narrativa de algo que aconteceu, mas é narrada como se estivesse prevendo que haveria de acontecer muito tempo antes. É uma forma de se negar essa capacidade que Deus poderia dar a determinados personagens no Antigo Testamento ou até mesmo no Novo, essa capacidade de previsão de determinado evento futuro, no futuro imediato, no futuro distante. Eles vão dizer que é vaticínio ex evento, né? É uma profecia dada depois do acontecimento. Isso tem um fundamento para esses críticos negarem essas profecias que você encontra no Novo Testamento. E deixando bem claro que profecia não se resume a predição ou previsão, não se resume. Ela inclui, mas não se resume, né? Então a gente vai pegar um pouquinho isso. O fundamento é muito baseado naquilo que é chamado de teologia do processo. É uma teologia recente, de meados do século XX, que tem o seu exponente Alfred North Winterhead, que era um filósofo, matemático, estudioso da teologia. E na teologia do processo, a ideia é que Deus e o universo estão em constante evolução. Grava bem isso aqui. Para esses autores... Professor, repita aí rapidinho. Deus e o quê? Deus e o universo, eles estão em constante evolução. Obrigado. Na teologia do processo, Deus e o universo são coeternos. Há uma interdependência. É bem diferente da teologia tradicional, né? E ortodoxa. Que Deus ele é independente de tudo, mas nunca é indiferente a tudo que ele criou. Mas ele é independente, mas não indiferente, né? Na teologia do processo existe uma interdependência do universo e do próprio Deus, e ambos estão em constante evolução. Nesse ponto, Deus ele conheceria tudo o que é conhecível.
na teologia do processo, se redefine o conceito de onisciência. Por exemplo, se Deus conhece tudo o que é conhecível, Deus ele sabe de todo o passado e de todo o presente, mas não do futuro. Então veja que, com base no pressuposto, você nega o elemento preditivo da profecia. Porque Deus não conheceria o futuro? Porque o futuro não seria objeto de conhecimento. Então é uma forma deles redefinirem a onisciência, mantendo-a. Deus continua onisciente. Por quê? Porque ele conhece tudo o que é objeto de conhecimento. O quê? Tudo o que passou e tudo o que existe no presente momento. Mas o futuro, ele ainda não aconteceu. Porque se ele não aconteceu, então ele não é também objeto de conhecimento. E aí, com base nisso, você quebra esse elemento preditivo na questão profética. Para nós, o conhecimento de Deus como absoluto envolve o passado, presente, futuro e as infinitas possibilidades do que poderia acontecer dada determinada ação, se ocorresse ou não. Então, isso torna o nosso Deus um Deus que perde a sua onipotência, né? Então, na teologia do processo se redefine o conceito de onipotência também. Você não tem esse Deus como a gente coloca na teologia tradicional, não. Ele está em evolução. Está ficando melhor. Né? Na teologia do processo está ficando melhor. É um sabor Deus. Hã? É um sabor Deus, né? É assim, existe uma esperança que ele vai vencer no futuro, mas não é certo não. Não é certo não, mas é uma esperança. Diga, Sueli. Não é rápido, eu estou pensando o que essas pessoas estavam com a cabeça para fazer uma teologia desse processo. Rapaz, a teologia ela responde ao tempo, né? E aí a teologia do processo ela está tentando lidar com um avanço científico. Ela está lidando com o problema da física quântica, que é o princípio da incerteza do Heisenberg, né? Quando ele tem, por exemplo, o gato de Schrödinger. Se você bota um gato na caixa, o gato está vivo ou morto. Aí o princípio da incerteza de Heisenberg vai dizer que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas ele só vai estar vivo ou morto no momento em que você abre. Então é uma loucura esse mundo da física quântica, e aí você acaba aliando isso ao mundo da teologia, procura-se trazer uma resposta de entendimento a respeito do próprio Deus também. Esse gato é de Ceará. Rapaz, eu conheço essa teoria aí. Tô dizendo. A teoria é muito louca, mano. Então, a ideia de não se acreditar realmente nisso. Por exemplo, gente, a ideia do vaticínio ex-evento é aplicada até mesmo no Novo Testamento, viu? Quando Jesus Cristo fala, né, de que ele estaria 3 dias e 3 noites, ou depois de 3 dias, e isso seria vaticínio ex-evento. Pelo fato de Jesus, os apóstolos falarem que ele ressuscitou depois de 3 dias, fizeram uma declaração retroativa e colocaram nos lábios dele depois de ter ocorrido. Então, alguns acabam fazendo isso, né? E você tem um desses elementos da teologia do processo. Não é que todos negam isso por causa da teologia do processo, mas a teologia do processo é uma base teológica, vamos dizer assim, para se negar e ainda manter um conceito que é a onisciência redefinida, né? Mas me diga uma coisa, você que está nessa parte aí, mas não existe um critério para se formular a teologia, não? Aí os caras estão pegando coisas da ciência e englobando para fazer uma tese de teologia. Esse negócio fica meio engraçado aí. Toda teologia, ela surge, as teologias modernas, vamos dizer assim, toda teologia, ela surge em um período de crise. Por exemplo, o que é a teologia da reforma? É a crise em relação à teologia medieval. Da Igreja Católica. O que é a teologia deísta do iluminismo? É uma crise em relação à teologia reformada do século XVII.
Aí você pega as teologias modernas, você vai ter uma penca de teologia moderna. Você vai ter teologia negra, você vai ter teologia feminista e por aí vai, né? Teologia da libertação, e você tem até mesmo a teologia da morte de Deus, na década de 60. Quando a gente estiver estudando teologia contemporânea, a gente vai abordar um pouquinho isso. Você tem aquilo que é chamado de ateísmo cristão. Seria uma forma de falar de Deus em um momento de crise a respeito do entendimento de Deus. Então, você acaba tendo isso. Olha só, gente. Professor, Uma coisa. Oi. não seria isso também um resquício da teologia liberal? Também, com base nos seus fundamentos, né? A teologia liberal ela tem fundamentos, princípios e valores. Eles não se perderam. Eles acabam sendo redefinidos. Mas a questão é, toda teologia ela é localizada no tempo. Né? Ela não é atemporal. Sim, mas tentar retirar essa tradição da igreja, da forma de interpretação, da forma em que a tradição tem levado os textos bíblicos. Então, assim, a teologia liberal ela sempre quer tirar essa literalidade das escrituras, quer sempre trazer uma nova interpretação com base à cultura vamos dizer, do nosso tempo. Sim, por exemplo, você tem algo que é ruim, mas você tem também empreendimentos positivos nesse sentido. Por exemplo, você tem a doutrina do pecado original, como nos legou Santo Agostinho. Você tem estudiosos hoje que a mantêm em parte, mas a redefine com base em novos conhecimentos. Então mantém em parte, mas ela acaba sendo redefinida em alguns aspectos. Então, você mantém a tradição, mas acaba avançando no futuro. Né? Você não vai com o que Agostinho deu, da mesma forma como saiu da pena dele. Você recebe algo dado por ele, mas também dá contribuições de entendimento desse tempo. Então, a teologia ela vai se escrevendo a lápis. Né? Essa é a verdade, é a lápis. Berkoff fala isso na sua teologia sistemática. Então, é mais ou menos nesse aspecto aí, viu? 9h54, eu acho que tá bom, a nossa primeira aula, viu? Na próxima, a gente vai tratar da semelhança e diferença entre profecia e adivinhação. A profecia, ela estaria enquadrada dentro de uma realidade na qual se enquadra a adivinhação. E aí você vai ter elementos de semelhança e de diferença no contexto do profetismo no Antigo Oriente Próximo. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Beleza, professor. Boa noite. Professor, eu tava precisando dessa aula, viu? Obrigado. Ô, cara. A única professora que eu tenho é que a internet do professor vai cair mais uma vez. Não. Emerson falando isso, eu sou capaz de acreditar na sua sinceridade. Não, mas é verdade. Hoje eu tive uma notícia bem triste, né? Uma amiga minha faleceu e eu tava muito mal. Poxa. E antes disso eu orei a Deus, pedi a Deus pra tirar essa tristeza que eu tava. E graças a Deus, né, tive essas 2 aulas aqui com vocês que me ajudaram muito. Renovaram muito o meu espírito. Que bom. Lembrado o que Paulo fala para a igreja de Tessalônica, não se entristecer como aqueles que não têm esperança. Né? Então, apresente a sua tristeza a Deus, que Ele inunda o nosso coração de esperança. Viu? Vou pedir a Tiago, o nosso novo integrante. Tiago já saiu, foi? Tiago não compreendeu como é a nossa hora, não. Pedir a Adeli, então, que é o mais novo integrante, para nos trazer uma palavra de oração. Agradecendo pela aula e também pedindo para que Deus conceda força e consolo a Emerson e aos familiares, né, dessa sua amiga que perdeu a vida. Eu bati na hora, professor. Aqui é que ligou sem querer, desculpe. Tranquilo. Então, você já está marcado para a oração de quinta, viu? Pronto, Jesus abençoe. Estou aqui. Rapidinho, antes de Adeli orar, deixa eu só fazer a relação das presenças aqui, viu? Se faltou. Adeli, Adson, Anderson, Belinda, Caio, Ceará, Cleiton, Everaldo, Everson, Gilmário, João, Jorge, Lucas, Magdiel, Marcos Bonfim, Mércio,
Paulo, Reinaldo, Tiago, Valquíris e Wesley. Faltou alguém? Professor. Ô, Sueli, vai para isso. Firmo, professor, o senhor não falou. Firmo, né? Nem ele. Tá vendo? Ele perguntou no começo da aula. Ah, pronto. Fala, Davi, só acabar a gravação. Minha internet aqui caiu, professor, mas voltei. Beleza. Pai, nós queremos te adorar neste dia de hoje. Nós queremos colocar nossas vidas em tuas mãos. Te agradecendo, Senhor, pelo dia que se passou, que está se encerrando. Mas pedir que o Senhor nos dê uma noite em paz na tua presença. Te pedir pela vida do nosso irmão Everson, que acaba de perder a sua amiga, mas nós sabemos que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e tudo acontece conforme o teu querer e a tua vontade. Ser com os familiares, sustentando, dando força neste momento de luto, Pai. Que o Senhor esteja cuidando de todos os detalhes, Pai. Que o Senhor esteja restaurando e trazendo esperança a esses entes queridos, Pai. Amém. Nós queremos te pedir, Senhor, que esteja conosco no dia chamado hoje. Obrigado por esta aula, obrigado por estar usando a vida do nosso professor e que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Boa noite, bom final de semana. Até quinta da sua viu? Amém. Boa noite. Um abraço. Valeu.